Opa, voltamos. Então, olha lá. Acabei de falar com vocês sobre a normal. E agora eu vou comentar só sobre os elevadores, tá bom? Quando eu estou falando de elevador, eu estou falando de movimento vertical. Vocês viram que na explicação do vídeo anterior, para quem não viu, recomendo que veja, eu falei assim, a caixa não está nem subindo nem descendo. Agora ela está subindo e descendo, tá? Então a gente vai aplicar a segunda lei de Newton. Qual que é a segunda lei de Newton? Então aqui nós aplicaremos a segunda lei, que da maneira simplificada que vocês estudam é força resultante igual massa vezes aceleração. E vamos aplicar os nossos conhecimentos de normal. Primeira coisa, quando a gente fala de normal, no caso do elevador, normalmente vai estar associado a balança. Balança? É, jovem, balança. Por quê? Quando você está em pé, ou você está deitado, ou você está sentado, a sua sensação de peso não é a força-peso. Como assim? Não é a força-peso. Você não sente a força-peso, fala, nossa, que pesado. O que você sente é seu corpo sendo comprimido contra o chão, contra a cadeira, contra a cama. Então, o que você sente, a sua sensação de peso, na verdade é a força normal. Então, quando você calcula a força normal, você está calculando a sua sensação de peso, ou do objeto ali, se fosse um objeto que tem essa consciência do que é peso, né? Dessa sensação. Então, por exemplo, calculei a força, meu peso é 800 newtons. Calculei a normal, deu 800 newtons, estou sentindo o peso normal. Meu peso é 800 newtons, calculei a normal como 600 newtons, estou me sentindo mais leve. Por quê? Mil situações possíveis, tá? Do mesmo jeito, quando você entra na piscina, não tem a ver com a normal aqui, tá? Tem a ver com o empuxo, que é uma outra força, que vocês vão vendo que vem só. Você não se sente mais leve na água? Fica flutandinho, você consegue levantar qualquer pessoa na água, tá? Seu peso não mudou, a gravidade não mudou, sua massa não mudou. O que mudou foi sua sensação de peso, porque a sua normal, a sua força de contato com a superfície mudou porque a água está te empurrando para cima, tentando te expulsar de dentro dela. Por quê? Também veremos mais para frente. Mais para frente, assim, bem para frente, tipo ano que vem. Tá? Então a gente está falando de balança da nossa sensação de peso. E aonde que eu quero chegar? Vamos pensar no elevador, em que eu tenho aqui o elevador, tá? Neste elevador eu tenho uma balança. Essa é a tentativa de fazer uma balança. E aqui eu tenho uma pessoa dentro desse elevador. Uma pessoa aqui, tá? As forças que agem na pessoa não importam. Então eu vou apagar esse 1 aqui. Vamos fazer assim, ó. As forças que agem na pessoa são peso e normal. Professor, mas se o elevador estiver subindo? Peso e normal. Quem te leva para cima quando o elevador sobe é o chão do elevador. Aqui é a balança, mas é o chão do elevador. Então é normal. É uma superfície que está te levantando para cima, tá? Vamos pensar em possibilidades. Aqui é possibilidade parado, peso igual ao normal. Desculpa, peso e normal. Na primeira possibilidade, eu vou falar que a velocidade é constante. CT, gente, eu simbolizo CT por constante. Professor, mas não é assim que abrevia. Eu sei que não é, mas o professor que me dava aula no ensino médio escrevia assim e eu acostumei e não consigo desacostumar. Me desculpa. Então, velocidade constante. O que significa velocidade constante? Que a resultante é zero, estado de inércia, porque o movimento é retilíneo. Existem elevadores que fazem movimentos na diagonal, mas os movimentos são retilíneos, tá? Então significa que a força para cima é igual a força para baixo. Normal. Igual ao peso. Tá. Pensando na balança, o que a balança vai marcar? Se a tua normal é igual ao peso, ela vai marcar. Vou colocar só o que ela vai marcar aqui, tá? Pera aí. Ela marcará o valor real. Então, se você tem lá 900 newtons de peso, a normal será 900 newtons e a balança ela não vai marcar 900 newtons, né? Ela vai transformar isso para quilo. Então, mais ou menos os 90 quilos. Ela vai falar ali, você tem 90 quilos. Beleza. Vai dar certo. O que acontece se a aceleração estiver para cima? Aqui, ó, presta atenção. Eu não falei de velocidade. Eu falei de aceleração.
Mas como assim, professor? Esse elevador ele pode estar subindo cada vez mais rápido com a aceleração para cima, ou ele pode estar descendo, freando, descendo com uma força freando ele, com aceleração para cima. Então não me importa se o elevador sobe ou desce, me importa para onde está a aceleração. Nessa situação, que eu quero saber da aceleração, a força resultante não é zero. Eu tenho força resultante igual a massa vezes aceleração. Qual das forças está ganhando? Se a aceleração está para cima, significa que a força para cima é maior que a força para baixo. Pensa numa caixa numa superfície. Eu puxo com 20 newtons para a direita e outra pessoa com 2 newtons para a esquerda. Quem que vai ganhar? Eu, por 18 newtons. Se a resultante está para a direita, quer dizer que a minha força é maior. A minha força para a direita era maior. Então, se a aceleração está para cima, significa que, neste caso, a normal que está para cima é positiva, ela está ganhando e o peso está atrapalhando, é negativo. Então, aqui eu tenho normal menos peso, que é igual a massa vezes aceleração. Neste caso, a normal ficou maior que o peso, né? Por que eu sei disso? Porque n menos p tem que dar um valor positivo. A gente está trabalhando em módulo aqui, sem sinais para massa e aceleração. Para massa não faz sentido, né? Então, significa que a balança que mede sua normal vai dar um valor maior. Mas, professor, como que a balança vai dar um valor maior? Eu fiquei mais gordo? Não, jovem, porque seu peso não mudou. O que nem sua massa e não alterou seu peso. O que está acontecendo é igual quando você está dentro do elevador, o elevador começa a subir, que você dá aquela baixadinha, sabe? Você sente seu joelho uma pressãozinha, o termo não é pressão, mas uma força maior ali no joelho, só naquele arranque em que a aceleração está para cima, que ela é perceptível. Então, naquele momento você se sente mais pesado. Quando a aceleração está para cima, você vai se sentir mais pesado. Tá? Depois que o elevador é construído para ele dar uma arrancada, não muito brusca, e aí ele vai para quase velocidade constante. Então, enquanto o elevador se move nos andares, você quase não percebe isso. Só que chega um momento que o elevador faz o quê? Para. Quando esse elevador para, vamos dar uma baixadela aqui, nós chegamos no nosso último caso, penúltimo caso, em que a aceleração está para baixo. De novo, preste atenção que eu não falei de velocidade. Então, quais são as situações? O elevador está indo para baixo cada vez mais rápido, tá? Ou ele está subindo e freando para baixo, tá? Nesse caso, a resultante não é zero, só que se a aceleração está para baixo, significa que a força para baixo é maior do que a força para cima. Então eu tenho peso, que está para baixo, positivo, menos a normal, que está para cima, é igual massa vezes aceleração. Neste caso, o peso é maior do que a normal. Ah, meu peso aumentou? Não, a sua normal que diminuiu, o peso não muda. Nesse caso, por que não muda? Porque a massa não mudou, você não ficou mais gordo ou mais magro. Sua sensação mudou. Se o peso é maior do que a normal é menor do que o peso. A balança marcará um valor menor. E aí aquela situação que está dentro do elevador, o elevador chega no andar lá em cima. Aí você tem aquele, sabe aquela subidinha? Que você se sente um pouquinho mais leve. Em casos extremos, não sei quem já foi para sítio, fazenda, tá? É um outro tipo de movimento, tá? Mas a sensação exagerada seria a mesma. Quando você está em curva de nível, na estrada de terra, que tem aquelas rampas, aquela parte de cima, vai descendo, chega aquele ponto mais alto, não dá um na barriga assim? Então, você está se sentindo mais leve. Você está perdendo contato com a superfície, não perdendo totalmente, diminuindo o contato com a superfície. Tá? Isso acontece por quê? Porque nesse momento em que a aceleração está para baixo, a sua tendência é ficar para trás. O elevador está descendo, a sua tendência é ficar para trás. E a tendência do elevador descer é maior do que a sua... Desculpa, a tendência do elevador descer, tá, é diferente da sua tendência de descer junto. Então, porque ele está acelerando, ele está cada vez mais rápido. E aí você se sente mais leve. O que eu quero mostrar com isso? Tá? Não se preocupe com exercícios, nada disso por enquanto, tá? Eu quero mostrar que a normal é o nosso problema na parte de forças. É difícil? Não. Professor, não estou entendendo muita coisa. Relaxa, que quando voltar do recesso,
Eu vou trabalhar com vocês um tempão normal. Provavelmente eu vou tocar a parte ao vivo com as outras forças e a normal eu vou ficar, sabe? Ou a gente inverte, não sei. Isso a gente dá um jeito. Mas relaxa que vocês vão sair daqui entendendo o que é normal para quem está com certa dificuldade. Se é que tem alguém. Tá bom? E por fim, vamos pensar um caso exagerado, que é o mesmo da aceleração para baixo. Só que nesse caso, eu vou até fazer separado, é a gravidade de aceleração. Ou seja, rompeu a corda do elevador. Então estamos no elevador. E aí rompeu a corda do elevador aqui, ó. Ah, professor, aí complica, hein? Então, não complica tanto. Sabe por quê? Pensa comigo. Por que o elevador te segura? Porque a gravidade está te puxando, você está tentando cair, e ele não está deixando. Mas se ele estiver caindo junto, ele vai te atrapalhar a queda? Pensa comigo, o elevador está caindo, você está caindo junto com ele. Ele vai atrapalhar a sua queda se ele está caindo junto? Ele vai tentar te segurar? Não. Então, se você está caindo com a aceleração da gravidade, tá? Junto com o elevador, aqui eu estou desprezando a resistência do ar, possíveis freios que o elevador tenha, a normal é 0. Por quê? Porque o elevador não está gerando resistência à sua queda, ele está caindo junto. Tá? Pega um... Ai, peraí. Deixa eu pegar aqui, ó. Pega um livro, a apostila de vocês, e uma folha, mas não pode ser de tamanho diferente, tá? Pega do mesmo tamanho. E aí faz o seguinte, juntos assim, vai e solta, pra você ver o que acontece, se eles estiverem no mesmo tamanho. O livro vai cair com a folha grudada, a folha não vai ficar para trás, tá? Então, quando você tem corpos caindo, a massa, se você tirar a resistência do ar, a massa não interfere, eles vão cair juntos. Se eles caem juntos, não há resistência do elevador tentando segurar, a normal é 0. A única força que sobrou foi a força-peso. Então, força resultante, massa vezes aceleração. Qual que é a única força que age sobre você? Peso. Tá? A normal não existe nesse caso. É igual a massa, qual que é a aceleração? A gravidade. Rapaz, professor, é a fórmula do peso? Que coincidência, não? É a fórmula do peso. Tá? Então, quando o objeto está caindo sozinho, essa é a força resultante. A gente usa essa fórmula para calcular o peso, mas nem sempre ela é a força resultante. E a balança? Se a balança é a sensação de peso, ela mede a normal e não tem normal, o que acontece com a balança? Ela zera. Essa balança vai zerar. Ela não vai marcar mais nada. Tá? Quem mora em prédio e tem uma balancinha elétrica, aquela mais fácil de carregar, ou você que mora, teu tio tem uma farmácia, pega a balança da farmácia lá emprestada e vai para o elevador e faz esse teste, depois que passar a quarentena. Entra no elevador, sobe na balança, com o elevador parado, e aperta para subir. Vê se por um momento não vai dar uma aumentadinha. Se você estiver dentro do elevador e ele começar a descer, com a aceleração para baixo, lembrando que o que importa é a aceleração, não é se ele está subindo ou descendo. É que dentro do elevador são essas condições. Aceleração para baixo vai marcar um valor menor no começo, depois ele volta para o valor real, porque aí depois que o elevador arranca para descer ou para subir, depois ele faz um trecho quase com velocidade constante. Tá? Elevador mais antigo, não sei se vocês já tiveram acesso, os elevadores mais antigos, se sente que o elevador está louco, subindo ou descendo. Elevador mais modernoso, você entra ali, pá, sossegadão, mais chique, mais calmo, que aí ele sobe com velocidade constante ou desce com velocidade constante, que é o primeiro caso. Tá bom? Então assim, gente, é só pra gente se localizar, para quem tá um pouco mais perdido, nós vamos voltar nisso aqui com alguns exercícios pós-excesso. Então não se desespere se tá com uma dúvida, se com 2, com 3, com 4, tá? Parte normal, parte de elevadores, eu vou voltar com tudo isso. Só estou falando porque dependendo vocês alguns já conseguem se desprender de algumas dúvidas que tenho. Se eu gerei mais dúvida, desculpa, a intenção não foi essa. Mas aí a gente vai ter tempo para trabalhar. Tá bom? Então, gente, até mais. Nos vemos depois e falou!